Normalmente essas visitas em cemitérios, elas são bastante comuns na Europa, nos Estados Unidos. E é uma coisa que no Brasil ainda está tateando, está indo aos pouquinhos, né? As pessoas têm muito interesse em saber arte tumular, detalhes arquitetônicos dessas sepulturas. Tem muitos artistas que fizeram esses túmulos, gente famosa enterrada nesses cemitérios históricos. E para agregar mais informação nesses tours, o GeoTour, ele também tem a informação da pedra. Então a pedra que foi construído esses jazigos. E quando você tem um cemitério histórico, como aqui hoje a gente está no cemitério da Consolação, você pode também saber um pouco sobre os costumes da época, um pouco sobre a história, né, do Brasil especificamente, a história da cidade de São Paulo. Aqui tem uma diversidade de pedra muito grande. Não só a pedra paulistana, que a gente tem uma pedra paulistana, mas as pedras paulistas, as pedras brasileiras e as pedras internacionais, principalmente pedras italianas. Falando rapidamente em termos dos granitos paulistas, a gente vai ter o granito Itaquera, o granito cinza Mauá, o granito Tupéva, o granito preto Bragança ou Piracaia, eles são muito parecidos e a gente às vezes acaba até tomando um pelo outro. E o granito verde Ubatuba. Então esses são os principais granitos paulistas que a gente encontra aqui. Depois, em termos de rochas internacionais, a gente vai ter mármore Carrara. E localmente a gente vai ter outras pedras estrangeiras também. O granito Itaquera, ele era extraído na pedreira que hoje está desativada, ela foi completamente aterrada, que a gente tem em frente ao estádio do Corinthians. Só que já faz muito tempo que ela não é mais explorada. Aqui, quando o cemitério ele foi construído, foi por problemas de legislação, né, que eles proibiram os enterramentos dentro das igrejas, né, então foi um problema de saúde pública. Então no começo foi uma coisa meio devagar, assim, né, então quando ele foi construído, todas as pessoas eram enterradas aqui. Mas no comecinho do século XX isso aí mudou e isso passou a ser para um público mais abastado. E a gente vê isso claramente quando você pega esses túmulos da elite cafeeira e você vai ter pedras importadas, né? Principalmente o mármore Carrara. Então, assim, quanto mais imponente o túmulo, maior a importância daquela pessoa. Com a crise do café, né? Aí essa população, esse povo perdeu um pouco o poder aquisitivo, a gente passa a ter um uso muito mais frequente das pedras paulistas, que eram, né, bem mais barato. E depois, agora mais contemporâneo, assim, uma época mais recente, aí você tem uma diversidade bem maior, você tem pedras bastante diversificadas, você tem porcelanato, aí até outros tipos de materiais, né? Em termos assim, né, quando a gente pega essas pedras paulistas que eu citei, todas elas a gente encontra lá no centro, né? Por exemplo, o granito Itaquera, ele está no embasamento das construções mais antigas e está também no monumento mais antigo de São Paulo, que é o Obelisco da Memória. Então o Obelisco da Memória é construído com o granito Itaquera. Logo que a gente entra no cemitério, tem um quadro enorme ali, apontando as principais personalidades enterradas aqui, né? Então eu destacaria o túmulo o jazigo na realidade seria o mausoléu da família Matarazzo, né? Que é um dos maiores da América Latina, inclusive. Existem muitos ex-presidentes enterrados aqui, tipo Campos Salles. Tem da família Penteado também, tem muita coisa. E existe aqui no cemitério, alguns túmulos têm o código, né, o QR Code. Por exemplo, aqui no cemitério da Consolação existe um tour oferecido pelo Popó, né, que é o funcionário aqui da prefeitura, do cemitério, e ele oferece um tour, vamos dizer, histórico. Então ele vai passando pelos túmulos, e inclusive ele até conta bem mais histórias do que eu, né? E essas visitas elas podem ser agendadas. No nosso caso, no caso do GeoTour,
nós não temos assim uma periodicidade, né? Nós fazemos 2 vezes por ano, assim, e o diferencial é que a gente tem o olhar focado para a pedra, né? Claro, a gente fala um pouquinho de história também, mas o nosso olhar é para a pedra, né? É mostrar. Normalmente as pessoas têm aquela concepção, pedra é tudo igual, né? Então, num tour como esse, a gente deixa claro que pedra não é tudo igual, né? E não dura para sempre também, né? Porque às vezes as pessoas acham que pedra é um material que nunca acaba. Não, a gente tem que cuidar bem da pedra também.